mais um dia do Senhor. Muito obrigado pela tua misericórdia, Pai. Muitas vezes exposto, sempre exposto, né, através da tua palavra, através da pregação do verdadeiro Evangelho, que nos confronta, nos motiva, nos consola e nos coloca de frente ao nosso pecado. E sempre nos motivando, os verdadeiros cristãos, a querer abandoná-lo, a querer lutar contra ele, e querer cada vez mais te servir, ser cada vez mais parecido com Cristo, Pai. Que essa aula possa nos ajudar também a edificar a tua igreja, a compreender a importância do culto do Senhor, a compreender a importância da reverência do momento do culto, como o Senhor estabeleceu, Pai, não conforme nossa imaginação, não conforme a nossa vontade, mas conforme aquilo que o Senhor nos demonstrou, nos colocou claramente em tua palavra. Que eu possa explicar de maneira clara, que eu possa trazer isso para que eu e a igreja consigamos compreender e reverenciar o Senhor da maneira que o Senhor espera, da maneira devida, Pai. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Eu vou dar continuidade, fazer um resumo da onde a gente parou, né? A gente está falando da questão do domingo e do culto do Senhor. Eu vou reler a sessão, né? A gente está na primeira sessão do capítulo 21. Eu vou reler, os irmãos podem acompanhar, está ali no slideshow. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de todas as forças. Mas o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo, e assim é limitado por sua própria vontade revelada, de tal sorte que não se deve adorar a Deus segundo as imaginações e invenções dos homens, ou as sugestões de Satanás, nem sob nenhuma representação visível, ou de qualquer outro modo não prescrito nas Sagradas Escrituras. Então, na última aula a gente falou, né, começou falando sobre a questão do princípio regulador do culto, de como algumas tradições protestantes, como a luterana e a anglicana, que tem a questão da normativa, né, que eu acho que hoje é aplicada praticamente por todas as igrejas, tirando as reformadas, né, que vê de uma maneira, onde tudo é permitido, desde que não seja proibido explicitamente na palavra, né? E a gente vê isso aí, eu acho que de maneira geral, na igreja evangélica brasileira. Já a norma reformada adere ao que a gente chama do princípio regulador, né? Só é permitido no culto aquilo que Deus ordena explicitamente em sua palavra, né? Então isso aí a gente tratou na última aula, a gente trouxe um pouco sobre isso. A gente fala sobre a questão da natureza, a luz da natureza e a necessidade da revelação, né? A gente falou sobre a revelação geral e a revelação especial de Deus, onde a revelação geral trata da primeira parte aí dessa sessão, onde a natureza e a própria consciência do homem mostra que existe um Deus que deve ser adorado, mas que esse Deus expõe explicitamente como ele deve ser adorado e traz todos os elementos diferentes ao culto a ele na sua revelação especial, através da sua própria palavra, né? A gente trouxe também a exclusividade da instituição divina no culto, né? Trazer a citação do Charles Hodge sobre isso. Como Deus é o único objeto de culto religioso, assim também é sua prerrogativa prescrever o modo desse culto. É uma ofensa e um pecado contra Deus negligenciar o seu método de culto ou, em preferência, praticar o nosso próprio. Então a gente viu até no exemplo final que o pastor trouxe na pregação hoje, dos filhos de Eli, onde eles estavam não só adorando a Deus como ele se referia, mas fugiu a palavra, mas pervertendo, introduzindo outras coisas e tirando proveito próprio do culto a Deus, das ofertas, dos sacrifícios. Então você vê como aquilo foi ofensivo a Deus, trazendo a condenação sobre eles e depois até uma disciplina sobre a própria vida de Eli, ele vindo a falecer por conta da negligência dele na educação dos filhos e de passar a mão, de sobrever aquilo que os filhos estavam fazendo em relação especificamente ao culto do Senhor e a perversão que eles tinham feito aquilo. Então o culto não é para satisfazer os adoradores, como a gente trouxe também, onde a gente vê muitas igrejas querem adequar o culto para um modelo de palestra, de música ou
de linguagem com que os não crentes queiram permanecer ali, porque é algo que eles se identificam ou se sentem confortáveis. Mas não, o culto não é dessa maneira. O culto é para agradar a Deus, e a palavra de Deus prescreve como esse culto deve ser feito, né? Então o culto é um campo de obediência e não de experimentação. É um campo de obediência e não de satisfação para o adorador, mas um lugar de glorificar a Deus, né? A gente trouxe alguns exemplos como coreografias, encenações, objetos, até a própria música, né? E aí a gente trouxe alguns exemplos dos cultos aceitáveis a Deus, né? Não sei se os irmãos lembram, mas até o Robert Schoch traz essa distinção, a questão do culto interno e do culto externo, que eles não são distintos ou que eles não são opostos, mas pelo contrário, que é necessário os dois. A gente deve obedecer a tudo aquilo que Deus claramente expôs na palavra dele, como a guarda do domingo, né? A gente guardar o dia do Senhor, mas não que isso seja simplesmente algo feito de maneira hipócrita ou feito de maneira como um checklist, né, que a gente deve fazer simplesmente para cumprir um objetivo e que isso está nos ganhando favor diante de Deus. Ele deve ser acompanhado do culto interno, onde aquilo é feito como devoção, um coração sincero de temor a Deus, né? A gente trouxe alguns textos, assim como o texto que o pastor trouxe hoje de Deuteronômio, né? 6:5, João 4:14:1. Então a gente viu que são inseparáveis, né? Que se o culto é apenas externo, apenas observando o que o Senhor coloca, é um culto hipócrita. E se o culto é apenas interno, ele também é pecaminoso, é desobediente e é incompleto. Então Deus só pode ser adorado aceitavelmente no caminho da sua própria instituição. A instituição divina deve, portanto, ser a nossa regra de adoração. Eu até, depois da última aula, a Simone trouxe para mim um livro que eu tinha guardado lá, eu até brinquei com ela que eu estava com ouro guardado na estante, um livro que o próprio Davi tinha me presenteado antes dele sair, e que a igreja eu acho que já leu em outro momento, até antes de eu chegar, que é do James Burrows, né, que eu tenho ele em inglês, Adoração Evangélica, né, que é Gospel Worship. E ele traz ele traz muita coisa sobre a questão do culto aceitável a Deus, o que Deus espera do culto dele, né? Eu peguei até algumas citações ali, dei uma olhada rápida, vou depois ler com calma, mas uma das citações que eu peguei é que Deus só pode ser adorado aceitavelmente, Deus requer que não somente façamos o que Ele ordenou, mas que o façamos com toda a reverência e temor santo, como aqueles que comparecem diante dos reis dos reis. Então, um cristão que diz, eu adoro a Deus no coração, mas não preciso ir à igreja, a gente explicou um pouco, não vou entrar tanto nesse tema, que a gente já falou na última aula, contradiz a Escritura e a confissão, conforme Hebreus 10:25. E, por outro lado, participar de cultos sem coração é apenas religiosidade morta. A gente falou da questão do culto de Abel e o culto de Caim, né? O culto de Abel pela fé, um sacrifício agradável a Deus, enquanto Caim ofereceu segundo o que ele quis, segundo a sua imaginação, a gente coloca assim, e foi rejeitado, né? Burroughs, outra citação dele, no culto a criatura se prostra, reconhecendo que Deus é Senhor absoluto. E quando adoramos de modo instituído por Ele, demonstramos nossa obediência e nossa sujeição à sua vontade. A gente apresentou outros exemplos, né, de cultos não aceitáveis, né, como a questão dos fariseus. Cristo não falou mal da maneira que eles estavam cumprindo corretamente a lei. Ele fala, vocês fazem bem, dá o dízimo do cominho, da hortelã, porém é hipócrita, porque vocês só estão observando externamente, vocês não estão produzindo isso internamente. E então você vê que não é algo que é distinto, né? Voltando a esse tema. Então o culto não é validado pela sinceridade, mas pela conformidade à palavra. Abel e Caim demonstram isso, e a gente vê hoje a igreja, digamos, com muitas práticas sinceras, entre aspas, né? Mas que continuam sendo rejeitadas porque não têm sanção na palavra de Deus, elas não foram instituídas por Deus, então não são aceitas por Deus. E aí a gente entra na questão que foi onde a gente parou, da suficiência da Escritura para o culto. E aqui é um ponto central, né? A gente tem Deuteronômio 12:32, se os irmãos puderem abrir, para a gente acompanhar junto. Eu coloquei aqui, mas vou abrir aqui na Escritura também, Deuteronômio 12:32.
Eu acho que isso aqui, o Senhor não poderia ter sido mais claro, né? Eu vou ler aqui. Tudo que eu vos ordeno, cuidareis em fazer. Nada lhe acrescentareis, nem diminuireis. Então, o Senhor é claro que Ele está prescrevendo toda a sua lei, né? O lugar do culto, Ele tinha acabado aqui de vir sobre o lugar do culto verdadeiro, sobre como comer a carne e as ofertas, e Ele termina essa sessão, nessa parte aí, dizendo exatamente isso. Tudo que eu ordeno, ou seja, tudo que está prescrito em minha palavra, vocês cuidarão em fazer conforme eu ordeno. Vocês não vão acrescentar nem diminuir nada daquilo que é prescrito. Então, os comentaristas, não vou trazer a citação, mas comentaristas da confissão, o Rod, o Dixhorn, reforçam que a Escritura não só proíbe acréscimos, mas prescreve positivamente o culto. Ou seja, a Escritura diz os objetos que devem fazer parte do culto, né? Não basta evitar o erro, é preciso obedecer à ordem. A Escritura é suficiente não apenas para crer, mas para cultuar. Logo, práticas extraídas de tradição humana ou cultura religiosa não podem ser inseridas como se fossem neutras. Então, resumindo essa primeira aula aqui, para entrar aí na segunda aula que eu tinha separado, na conclusão da primeira aula a gente diz: pela criação sabemos como devemos adorar, que a gente leu Romanos 1:20. Pela revelação de Deus sabemos como adorar, Deuteronômio 12:32. O culto inventado pelos homens é vão, como Mateus 15:9 diz, e o exemplo de Abel e Caim mostra que só o culto ordenado é aceito, e que o culto verdadeiro exige forma e coração, e que essas duas coisas são inseparáveis. A adoração é a joia da coroa de Deus, portanto, Ele mesmo deve determinar como será adornado e não o homem. E aí, entrando na segunda parte aí, né, da sessão, e aí no que eu tinha separado para a segunda aula, a gente vai falar rapidamente sobre a necessidade, né, do princípio regulador do culto e também por que a gente segue o que está prescrito na palavra, né? Como isso é prescrito na palavra e por que a gente deve se ater a isso, apesar de já ter tratado um pouco isso, né? Então, a única religião que é sadia para nós e aceitável a Deus é religião de acordo com a prescrição dele, né? A gente tem aí como o nosso princípio regulador de culto, que são coisas que a gente encontra tanto objetivamente como a gente pode ser princípios retirados da palavra, muito bem resumido aí no Diretório de Culto Público de Westminster, né, de 1645. Depois, quem quiser procurar o documento, os irmãos quiserem procurar o documento. A gente tem outros princípios, né, reguladores de culto. A própria Confissão de Fé, né, traz princípios sobre o princípio regulador de culto. Ele foi sistematizado, né, na Assembleia Geral de Westminster. Passando rapidamente aqui para os irmãos entenderem, né, de onde foi tirado. Por muitos teólogos que estavam presentes lá, como o próprio Samuel Rutherford, que a gente trouxe aqui em outra sessão, enfim, e outros. E aí, entrando já na questão do princípio regulador do culto, ele nasceu dentro da reforma protestante, né? E aí essa diferença que a gente já trouxe da visão luterana, da visão reformada, e Calvino nas Institutas deixa isso bem claro. Ele fala: sabemos que Deus desaprova todos os modos de adorar que os homens inventam para si mesmos. Portanto, não devemos adorar a Deus de outro modo, senão aquele que ele prescreveu. Então, aí surge uma pergunta: tudo bem, mas por que isso é necessário? Por que a gente deve seguir, então, de acordo com o que Deus prescreveu? Se alguém quer ser um pouco mais questionador, né? Por que a gente não pode, de repente, botar a música do jeito que a gente quer, interagir de uma outra maneira, tirar a confissão de pecado? Primeiramente, né, como a Escritura já diz, por causa da queda, porque o coração humano é idólatra. O homem é propenso a inventar formas de adorar a Deus. Então, embora a gente conheça Deus, Paulo deixa isso claro lá no início de Romanos, embora o homem conheça Deus, saiba que existe um Deus, eles não glorificam Ele como Deus e trocam essa glória. Então, a imaginação do coração do homem é uma fábrica de idolatria, como Calvino diz, e por isso, quando se trata do culto, não devemos confiar em nosso entendimento nem nos nossos pensamentos, mas sim no que Deus revelou explicitamente em sua palavra. Se fosse deixado ao homem escolher por si mesmo as formas de culto, a idolatria seria inevitável, e é o que a gente vê, né? Desde a antiguidade, desde a criação, conforme o homem foi se afastando da revelação de Deus, daquilo que Deus tinha instituído desde a criação,
você vê que de tudo é colocado no culto, seja a adoração de imagens, seja a adoração de animais, a adoração de elementos da natureza. Depois mesmo com a revelação final do próprio Cristo, o homem se coloca querendo interferir no que Deus prescreveu e transforma pessoas em santos, em imagens a ser adorada. Hoje, com a modernidade e outras coisas inventadas, o homem quer colocar mais coisas no culto. Não, vamos mudar isso, vamos botar um teatro, vamos botar dança profética, e inventa de acordo com a sua imaginação e a cultura da época, não se contentando com aquilo que Deus colocou e com aquilo que Deus diz como ele deve ser adorado, né? E voltando, a gente até citou na outra aula, né? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E a única maneira de glorificar a Deus, que a gente pode saber como Deus deseja, é através da palavra dele. Então, o culto, primeiro, porque o coração humano é idólatra. E segundo, que a gente viu também na última aula, porque o culto não autorizado é rejeitado por Deus. Então, a gente não deve fugir daquele princípio regulador, primeiro, porque senão a nossa imaginação, deixado pelo nosso próprio entendimento, a gente vai acabar se afastando daquilo que Deus tem como correto. E segundo, porque Deus rejeita, como é visto em toda a Escritura. O testemunho bíblico é claro. Nadab e Abiú ofereceram fogo estranho que Deus não lhe ordenara e foram mortos, como a gente viu em Levítico. Saul ofereceu o sacrifício não autorizado e foi rejeitado como rei. 1 Samuel 13, 8 a 14. Vou deixar só indicado, depois os irmãos podem ler com calma. E Jesus denunciou os fariseus: em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E isso o Senhor mostra mais severo nos casos de sua adoração do que em outras transgressões. Vemos como ele fulminou aqueles que ofereceram fogo estranho para que aprendêssemos que nenhuma invenção humana é tolerada diante dele. A gente tem também o caso, né, quando Davi estava trazendo de volta a Arca da Aliança, eu esqueci o nome do homem que tocou, a arca estava para... Uzá, obrigado. E a arca estava para cair e o Senhor tinha expressamente dito que o homem não deveria tocar, ninguém deveria tocar na arca. Ele, por algum motivo, achou que aquilo fosse um zelo. Você vê que o sentimento dele era de zelo. Não, vou evitar que a Arca da Aliança caia no chão, para que isso não seja uma sujeira, uma desonra a Deus. Mas ele desonrou a palavra de Deus ao tocar, quando o Senhor tinha dito explicitamente: ninguém toque na Arca da Aliança. E o que houve? Ele morreu ali, foi fulminado ali também e morreu diretamente, porque ele violou ali um preceito, digamos, de culto da Arca da Aliança, significando a presença de Deus em meio ao povo. Ele violou o que Deus tinha colocado em relação àquilo. Pode falar. Deus tinha defendido algo muito maior, que não deveria nem ter sido carregado daquela maneira. Eu nem entro... Ele já começaram... É aquilo, já começou errado, não tem jeito de acabar certo. O negócio está errado, a não ser que Deus interfira mesmo, né? Mas... você vê, já estava imitando uma prática, o pastor trazendo aqui, eu nem tinha me atentado a esse ponto. Eles estavam já imitando uma prática de culto idólatra, né? Uma prática de culto que não era prescrita por Deus. Pode falar, irmão. Exatamente. Exatamente. Você... Aí você vê, até parando para refletir um pouco disso que os irmãos colocaram, que eu nem tinha me atentado, mas você vê, o povo estava afastado da palavra de Deus. Em nenhum momento eles pensaram: o que a palavra de Deus diz sobre o transporte da arca? Parece algo bobo. Bobo entre aspas, né? Para o povo era ali a presença de Deus que significava. Mas a gente pode transportar de qualquer jeito? Como é que a gente deve transportar a arca? A arca significava a presença de Deus, era um elemento de culto ali. Exatamente. Então, não, eles já começaram tudo errado, desprezaram a palavra de Deus para aquilo desde o princípio e culminou com o aniquilamento de Uzá, que por último momento ele achou que estava ajudando quando ele estava fazendo algo também que não deveria ser feito. O Senhor voltou a estar... Exatamente. Então você vê como o perigo desse fogo estranho, de uma adoção de
de uma cerimônia que não é prescrita por Deus, né? Então, como o Senhor rejeita, ele não está presente naquele local, ele não aceita aquela adoração, e é isso que muitas vezes a gente não entende, né? Às vezes, muitas vezes crianças, né, quando leem, ou até adultos mesmo, dependendo da maturidade espiritual, lê a história de Caim e Abel, pô, mas por que ele aceitou desse, não aceitou do outro? Mesma coisa, os dois entregaram ali, e a gente vê que é a questão do culto externo, aquilo que era prescrito para Deus, e o culto interno, o coração e a reverência da pessoa ali, né? Então não adianta só um. Uzá teve reverência, não queria que a Arca da Aliança caísse. Eles, da maneira deles, tiveram reverência, não tocaram na arca como era prescrito. Porém, não fizeram da maneira que Deus disse. Não adianta um dissociado do outro. Interessante que pode associar esse capítulo aí com a pergunta 108. 108? Do Catecismo Maior. Você, irmão, lembra de cabeça? Pode. Não, quais são os deveres exigidos no segundo mandamento? Não. Os deveres exigidos no segundo mandamento são o receber e observar, guardar todos inalterados todo o culto e todas as ordenanças religiosas que Deus instituiu na sua palavra, especialmente a oração, ações de graças em nome de Cristo, a leitura, a prece e o ouvir a palavra, a administração e recepção dos sacramentos, o governo e a disciplina da igreja, o ministério e sua manutenção, o jejum religioso, o jurar em nome de Deus e fazer votos a ele, bem como desaprovar, detestar, opor-se a todo culto falso, e segundo a posição e vocação de um, remover tal culto e todos os ciclos de idolatria. Essa sessão é totalmente ligada ao segundo mandamento, né? Então, você vê a pergunta 108 é bem direta em relação a isso, e a resposta é perfeita. Que a gente tenta explicar, trazer para o nosso dia, mas tanto a confissão de fé como os catecismos são muito diretos. A gente fica até difícil, às vezes, a gente colocar de uma maneira melhor o que já está claramente explícito ali, né? Mas é isso, enquanto estava falando, estava até lembrando de fugir o pensamento, estava lembrando de alguma coisa que a gente tinha citado na última aula, mas daqui a pouco volta. E é isso, né? A questão do segundo mandamento, da gente não colocar nada ali que não tenha sido instituído por Deus. Lembrei. A gente viu, principalmente na época da pandemia, como a igreja tentou dizer por baixo aí, tentar ser criativa, vamos dizer assim. Eu estava comentando com os irmãos na última aula, a gente viu até os sacramentos sendo totalmente vilipendiados, sendo tirado o significado geral. Eu vi igrejas fazendo ceia online, eu vi batismo online num chuveiro, estava um negócio de qualquer jeito, eu vi isso. Não, a Carol, minha esposa, está de prova que a gente viu junto, eu não acreditei. Eu fiquei revoltado com isso também. Oi? Não. A gente estava passando, alguém que a gente conhecia compartilhou. Eu falei, cara, não acredito nisso. Aí eu entrei no link para ver. Aí eu falei, cara, olha que absurdo. Engraçado, né? A gente vê que você viu o pormenor do mandamento aqui, Opor-se. a qualquer culto falso. Exatamente. Você vê que o só não compactuar não é suficiente. A questão é você ter que opor e, de alguma maneira, denunciar o culto falso, né? Então você vê que... De acordo com a sua função. Sim. Às vezes, o culto não depende de você. Você pode chegar no pastor E falar assim, mas você não tem ingerência sobre isso. Então, o que você tem que fazer é você retirar. Agora, quem quis falar, foi isso, né? Nesse sentido de liderança. Aí a liderança ela tem que tomar atitude mais. Domingo passado até eu tive estava conversando com alguns irmãos, enfim, a gente foi convidado ali pela família a estar junto numa outra igreja, uma igreja assim, que eu sei quem é o pastor, sei que é um pastor, digamos,
bíblico, tive com a minha mãe, com a minha irmã, e a gente, assim, por isso que eu acho muito legal, quanto mais você tenta agradar a Deus e quanto mais você quer viver uma vida digna de Deus, mais os seus pecados, digamos, por menores, entre aspas, que sejam, ficam mais evidentes aos seus olhos, você vê aquilo cada vez com mais clareza. E eu prezo muito aqui, pela igreja que a gente tem, pela questão da reverência no culto que a gente tem, né? E você vê que a gente está tão acostumado a uma reverência tão grande no culto que às vezes uns detalhes que para de repente para qualquer outra igreja, digamos assim, é algo que, pô, isso não, a gente sente aquilo, porque a gente quer ter aquela reverência e quer cultuar a Deus não só pela reverência externa, mas por aquilo que está no coração. E aí eu tive com a Carol num culto, assim, a palavra era bíblica, teve um momento de confissão, o louvor era bíblico, tudo perfeito, mas você sentia em muitos momentos ali, dos membros, não falo nem do pastor, uma falta de reverência àquele momento. Pessoas andando, saindo para beber água, adolescentes às vezes ali atrás conversando. E depois, assim, para o culto estava normal assim, para as pessoas que estavam ali. E depois eu e Carol conversando, a gente fala, cara, assim, culto, a palavra foi uma palavra bíblica, o louvor, teve um momento de confissão de pecado, tudo, digamos, de acordo ali, mas a reverência em muitos momentos não estavam presentes. E para quem está acostumado, isso que eu quis falar, cada vez que a gente tenta se aproximar, tá mais perto do padrão bíblico, do padrão de Deus, qualquer coisa que fuja ali chama a nossa atenção. E é a mesma coisa para o nosso pecado, né? Muitas vezes, um cristão, de repente, mais novo, um cristão mais imaturo, um pecado grosseiro, entre aspas, ou não grosseiro, mas um pecado ali, vai passar desapercebido, e conforme ele vai amadurecendo, aquilo vai chamando a atenção dele. E a mesma coisa a gente com a palavra de Deus e o culto a Deus. Conforme a gente vai ganhando em maturidade, a gente deve prezar por essas coisas, não por uma questão externa, ou simplesmente só de ordem do culto, como Paulo coloca, mas por uma questão interna, de reverência, de saber diante de quem que a gente está, saber diante de quem que com quem nós estamos falando, de que maneira a gente deve se apresentar, né? Tem um vídeo do Sproul, ele participando de um... R.C. Sproul, né? Era um teólogo americano reformado, ele participando de uma conferência, era até uma pergunta que não tem a ver com o nosso tema, mas que toca, né? Que perguntaram para ele, a pergunta era, pô, você não acha que foi um castigo muito grande, só o homem ter comido do fruto, um castigo, pô, eterno, só por ele ter desobedecido aquela coisa? Aí o Sproul falou assim, pô, ele deu uma bronca, ele falou, vamos parar, eu acho que o pessoal não está entendendo quem o homem é como criatura de Deus e quem Deus é como criador e dono de todas as coisas. Um homem criado do pó da terra desafiou o Deus Todo-Poderoso, desobedecendo uma ordem expressa dele. E foi só isso? Não é só isso. Não é só isso. O homem, quando se coloca diante de Deus para o culto no domingo, não é só isso. Não estou aqui para me sentir bem, para ouvir uma palestra e sair daqui com o meu ego reconfortado e ter ânimo para encarar a semana. Tudo bem que isso pode vir, porque o cristão, quando ouve a palavra de Deus, ele vai ter o seu ânimo renovado mesmo quando confrontado no pecado dele. Mas a gente tem que saber diante de quem nós estamos, o porquê nós estamos ali, de que maneira agir ali. Esse Deus, ele prescreveu coisas que devem ser obedecidas. E a mesma coisa que a gente vê, você vê como a palavra de Deus vai sendo diluída e a perda do apreço pelos mandamentos. Os mandamentos não são mais ensinados, os 10 mandamentos. A questão do louvor, a parte, digamos, emotiva, a parte do amor de Deus como algo simplesmente ligado às emoções e não como algo ligado à obediência do homem devido a esse amor. Então, tudo isso está ligado a esse mandamento da gente entender quem que a gente está adorando, por que a gente está ali. E eu acho que foi o pastor que disse uma vez, não lembro se foi o pastor ou se eu ouvi em algum lugar. Se não foi o senhor, me desculpa, me corrija, pastor. Mas falando a gente teoricamente vive numa sociedade cristã, já pós-cristã, né? Mas, digamos, construído sobre a base cristã. E a gente vê o domingo, como os cristãos abriram mão do domingo e perdem até para os adventistas, onde os adventistas têm, por lei, o sábado garantido. Eles não fazem prova sábado, não fazem nada sábado, não doam sangue. Eles têm tudo ali garantido por lei. Enquanto o cristão é obrigado a ir para um concurso domingo, ele abre mão de qualquer coisa para o domingo fazer outra coisa. Você vê como aquilo, desde das nossas leis,
que, digamos, é uma sociedade que foi construída sobre base cristã, o cristão abriu mão, por exemplo, do domingo, onde que a gente está tratando aqui, que é uma ordenança do Senhor, e deixa para fazer qualquer outra coisa domingo e pensa... Pode falar, Luciano. Culto de Deus, a seriedade, quão sério é aquilo, né? Pode falar, João. Eu imagino que deva ter um próximo tópico a respeito disso. Pode. Mas pegando um pouco do que você falou, a gente vê, você falou sobre a questão de hipocrisia, eu lembrei do texto de Isaías aqui que ele fala sobre o culto sendo prestado como Deus ordenou. Qual trecho? Eu não lembro se eu coloquei. Isaías 11, 12. Pode, os irmãos, o João está falando aqui de Isaías 1, 11 e 12, se os irmãos puderem abrir aí para a gente acompanhar. A multidão dos vossos sacrifícios, do Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros, da gordura de animais cevados, e não me agrada do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Ou seja, Deus está falando aqui de algo que ele mesmo instituiu. Então é o culto como deveria ser feito. E aí ele fala, no 13, né? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. E aí no final do 13, não posso suportar iniquidade associada ao culto solene. Ou seja, existe o fato de você sair, buscar outras coisas, mas também de você fazer as coisas ordenadas. Foi o que a gente trouxe na última aula. Eu não lembro se vai ter aqui de novo, né, na continuação. Na questão do culto externo e culto interno. Não é só fazer o que está prescrito ali como uma lista de coisas, de conferências, né? É que, como muitas vezes a igreja antigamente, né, digo o povo de Israel, se aproximava dos próprios mandamentos. Eu fiz isso, é o que ele está prescrevendo aqui, né, escrevendo. É verdade. Você começa no capítulo 1, aí tem os sacerdotes, começa a ver um animal com defeito, aí você pega o capítulo 2, o casamento, o cônjuge sendo desleal. E eu não lembro se eu já citei aqui outra vez, mas uma vez eu estava pesquisando, por curiosidade, que você vê que no sábado, muitas vezes, o comércio, hoje em dia, cada vez mais perdeu isso, né? Que o comércio abre até domingo. Mas no sábado, tanto que em muitos lugares ainda mantém esse costume do comércio funcionar só até ali o meio da tarde, o início. Por quê? Porque já era preparação para o domingo. Ele já não funcionava o sábado todo para que os funcionários, os donos, pudessem ir para casa, descansar e se preparar para o culto do Senhor no domingo. E você vê que, mesmo a gente cada vez se distanciando mais disso, mas você vê que algumas coisas ainda permanecem ali na nossa cultura em relação à importância do dia do Senhor, né? Que é um dos aspectos que a gente está tratando. Então, acho que eu passei a página aqui. Tá aqui. Aí o terceiro ponto, né? A gente trouxe o ponto. Porque a gente necessita, né, do princípio regulador? Porque o coração humano é idólatra. Eu vou dar... Acho que essa sessão a gente consegue terminar pelo menos essa e continua na próxima aula. Segundo ponto, porque o culto não autorizado é rejeitado por Deus. E aí fica os irmãos, entre brincadeira e o dever de casa, ler o Catecismo Maior, perguntas 108, 109 e 110, como trazido aqui. E, por último, aqui dentro desse ponto, porque somente Deus conhece plenamente a si mesmo. Deus é incompreensível em essência. Só Ele sabe como deseja ser adorado. A. Rod,
comentando, diz: a prerrogativa de determinar a forma de culto pertence somente a Deus. A criatura não tem direito de determinar o modo como o Criador deve ser servido. E Burroughs termina, na mesma... Quem poderá saber o que agrada a Deus, senão o próprio Deus? E quem poderá nos revelar, senão Ele, em sua palavra? A criatura não pode presumir neste ponto sem usurpar a honra divina. E aqui é o grande ponto, né? Quando o homem se coloca como aquele que determina como o culto deve ser, ele está usurpando de Deus, ele está se colocando mais uma vez como Deus, como conhecedor do bem e do mal, aquele que está pegando mais uma vez o fruto da árvore e dizendo: não, Senhor, isso aqui que o Senhor falou não é bom, tem um negócio aqui melhor, eu sei fazer melhor, deixa que eu faço, que vai ficar melhor, vai ficar mais legal, o Senhor vai gostar mais. É quase isso, né? O ser humano está mais uma vez indo à árvore do conhecimento do bem e do mal, tomando fruto e comendo e dizendo que ele pode fazer da maneira que ele quer. Então, a gente tem aí a questão do princípio regulador de culto como um reconhecimento da soberania de Deus, e não só sobre o objeto de Deus, não só sobre o objeto de culto, mas também sobre um modo de culto. Então, eu vou deixar para continuar na próxima aula. A gente vai entrar aí no ponto que vai destrinchar um pouco mais sobre a diferença, né? Por exemplo, o que são elementos de culto e o que são circunstâncias de culto, né? Tem essa diferença. Elementos de culto são partes essenciais instituídas por Deus, enquanto a gente tem as circunstâncias, são aspectos práticos e necessários à ordem, onde a gente pode aí sim, por convenção da igreja, trazer o horário, por exemplo, um exemplo de circunstância de culto. O horário, qual vai ser o horário? 9 da manhã, 9h30, 10, 7? Isso é uma circunstância de culto, né? O local vai ser aqui. Esse domingo a gente vai se reunir em outro local porque aqui está fechado. Isso é uma circunstância. Enquanto os elementos são as partes essenciais e essas sim instituídas por Deus. A oração, a leitura, a pregação da palavra, os sacramentos, os cantos e a confissão de pecado. Esses não podem ser alterados ou substituídos conforme prescrito na palavra de Deus. Aí a gente continua no próximo domingo a partir desse ponto. E aí já encaminhando para o fim. Eu vou orar então para a gente terminar. Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra que nos é lâmpada para os pés e que nos direciona em tudo aquilo que devemos saber sobre como viver uma vida digna de Ti e como de Te adorar e como nos aproximar de Ti, Pai. Que o Senhor tenha misericórdia de nós todas as vezes que, por ignorância, nos afastamos daquilo que o Senhor espera de nós, Pai. E que o Senhor possa nos conduzir de volta a caminharmos passos firmes, né, com estruturas bem sólidas sobre a rocha da Tua palavra, Pai, para que a nossa vida seja um hino de louvor, um cântico ao Teu nome, que possa glorificar a Ti. Nos leve em segurança de volta às nossas casas e que a gente possa estar de noite juntos aqui como igreja, honrando e glorificando o Teu nome, conforme instituído por Ti na Tua palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém.